Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. E quando se fala em Jesus no Gênesis, já se sabe, já se tinha o plano de ele se encarnar algum dia, ou isso veio pela queda? Não, isso está na eternidade. Ah, é? Desde a eternidade. Veja, nós já falamos aqui sobre... Mas você entendeu, né? Ele não veio por causa da queda. A sua pergunta é espetacular. Se não fosse feito, eu tinha que fazer. Tá. Porque ela é muito boa. Porque muita gente pensa que Jesus veio para esse mundo porque o homem pecou. Exato. Não. Ah, não? Ele é eterno. Tudo foi feito por ele e para ele. A Bíblia diz, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo é o plano A de Deus. O Deus eterno, Deus soberano, sempre soube que esse era o plano original. Ah, então quer dizer que Deus fez o homem pecar? Não, não é isso. É que, veja, do ponto de vista de alguém que é eterno, que sempre existiu, mas alguém que sabe tudo, e alguém que pode tudo, o que veio primeiro? O que ele sabia que o homem ia cair, ia precisar de um redentor, ou o fato dele ser soberano e decidir tudo? Para mim, a soberania dele está no mesmo nível do conhecimento dele, né? A onisciência dele. Então, Cristo já existia. Olha, tem um texto de Apocalipse que eu acho extraordinário para responder a tua pergunta. Apocalipse 13:8 diz assim, está falando ali Apocalipse 13 fala da besta, né? Fala do falso profeta, do anticristo. No versículo 8 diz assim, adorá-la-ão, né, o anticristo, as pessoas vão adorar, aqueles cujos nomes, adorá-la-ão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que está dizendo ali? Que na época do anticristo, quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai adorar a besta, o anticristo. Mas ali tem uma verdade que é extraordinária. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do cosmos. Caramba. Então, a morte de Jesus, embora tenha tido, né, uma data no mundo físico, ela sempre aconteceu. Já estava na eternidade. Entendi. Ele morreu antes de nascer. Caramba. Entendeu? Então, qual o significado disso, pastor? Desse sacrifício já está previsto, né? Não, Deus sabia, Deus quis criar uma humanidade que ele sabia que ia cair, e ele trouxe como solução a coisa mais linda do mundo, um amor incondicional. Porque não existe outra explicação senão o amor. Porque a Bíblia diz que nisto prova Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Cara, se você pudesse saber, por exemplo, que um amigo que você vai ter vai ser sacana com você, não era mais fácil você falar, não vou ter esse amigo? Mas Deus não. Ele sabe. Ele sabia que nós seríamos pecadores, que a gente pisaria na bola com ele, e ainda assim ele nos escolhe lá na eternidade. E ainda assim ele manda o seu filho Jesus para morrer por nós. Sabe, isso é extraordinário. Porque o amor de Deus é incompreensível. Está além do nosso entendimento, mas é um amor real. E Jesus é a expressão do ser de Deus. E a Bíblia diz que a natureza de Deus é amor. Deus é amor. Não é que Deus ama, Deus é amor. Então, Jesus pré-encarnado é o mensageiro de Deus que muitas vezes ele apareceu. Você quer ver uma outra situação também icônica, tremenda?
você sabe da história de Abraão, né? Abraão, quando tinha 75 anos, estava lá na Mesopotâmia, ele tem um encontro com Deus e Deus fala para ele, ó, você larga tudo que você tem, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Abandonou dinheiro, o pai dele, Terá, tinha uma fábrica de ídolos, ele era um cara bem estabelecido, estava numa cidade na Mesopotâmia que tinha uns 200 mil habitantes na época, e ele vai para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus promete para ele, lá em Gênesis 12, que faria dele uma grande nação. Promete um filho para ele. O cara tinha 75 anos. Imagina, o cara chama Abrão. Abrão é pai exaltado. O cara com 75 anos não tem nenhum filho. Aí Deus promete um filho. E durante 25 anos esse camarada está esperando uma promessa que não se cumpre. Até que chega um dia, ele está meio-dia, na porta da tenda dele, aparecem 3 seres. 2 anjos e o terceiro é o anjo do Senhor, que é Jesus. Ali naquele momento, ele adora. E Jesus recebe a adoração. Manda os 2 outros anjos que vão para Sodoma, dizendo que Sodoma seria destruída, e ali fica tendo comunhão com ele, dizendo, ó, o ano que vem você vai ter um filho. Ele com 99 anos e Sara com 89. Caramba. E aí, um ano depois, eles têm o filho Isaac e tal. Mas ali, o anjo do Senhor recebe adoração. Então, em muitos lugares onde o anjo do Senhor ele é enviado para fazer alguma coisa extraordinária, quando alguém adora, ele recebe adoração. Então, Cristo, antes da encarnação, sempre foi Deus. Sempre existiu. Sempre existiu. E a encarnação dele já estava decidida lá na fundação do cosmos. Aliás, na eternidade. Na eternidade. Né? Mas esse paralelo foi um paralelo o pedido de Deus do sacrifício do primogênito para Abraão, para ter depois um paralelo com Jesus, ou não tem relação? Tem tudo. Isso se chama na teologia de tipo. Tipo? Tipo. Você tem o tipo e o antítipo. Então, Isaac é um tipo de Cristo. É. Pensa o seguinte, Abraão é o pai. Isaac é o filho. Deus chega para Abraão e fala, ó, você vai caminhar 3 dias, ele morava em Beersheba, vai caminhar 3 dias até o Monte Moriá e você vai entregar Isaac como sacrifício para mim. O filho que eu quero sonhado, que você prove que você me ama mais do que seu filho. Deus ainda fala, pega o teu único filho a quem tem amas, e ele já tinha o filho Ismael, mas era o filho mesmo a quem ele amava. E você vai oferecer para mim em sacrifício. Naquela hora, Isaac morreu no coração de Abraão. Por quê? Porque todos os povos pediam sacrifício de filhos. Ah, é? Todos os deuses daquela época faziam isso. Caramba. Você nunca ouviu falar do deus Moloque, por exemplo? Não. Que ofereciam as crianças para ele e eles queimavam as crianças em oferenda para o deus Moloque. Era muito comum dos deuses daquela época receber oferendas de filhos. Então, não se esqueça, Abraão obviamente falou, pô, mas que loucura é essa? Diz que eu vou ser pai de nações, através dele está pedindo para matar. Começa com Só que ele foi e levou o filho. Só que quando ele chega lá, ele fala para os 2 servos dele, vocês fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos subir, adorar e voltaremos. Então na cabeça dele ele falou, olha, ou Deus vai na última hora desistir, ou então ele vai ressuscitar. Porque ele me prometeu que ele vai me dar uma descendência. Mas ele leva. Aí eles começam a subir o Monte Moriá. Isaac está carregando a lenha, Isaac vira para Abraão e fala assim, ô pai, qual é o animal que a gente vai aqui está a lenha, aqui está o fogo, cadê o cordeiro para o sacrifício? Caramba. Aí Abraão fala, Deus proverá. Enquanto Abraão estava subindo de um lado com Isaac, do outro lado estava subindo o cordeiro. Aí aquele cordeiro, que era um carneiro adulto, ficou preso por chifre. E quando ele foi... Ficou preso onde? Num arbusto, que representa a cruz. Quando ele foi esfaquear, né, foi dar na goela dele, provavelmente ia degolar, ele ouviu a voz do céu. Ele ia degolar o Isaac. Ele ouviu do céu, Abraão, não levante a sua mão contra o seu filho, porque eu sei que você me ama. E aí, quando ele levanta os olhos, ele vê o carneiro do sacrifício. Ali, pela primeira vez, surgiu o nome Jeová
Jiré. O Que é? Senhor proverá. O Senhor proverá para si o sacrifício. Isto é um tipo de Cristo.